Fala, gurizada! Fica aqui comigo para acompanhar agora o rompimento do Bitcoin aos 116 mil dólares. Acompanha nós aí que nós vamos mostrar também aí uma análise completinha das meme coins favoritas aí do mercado aí. Basicamente vamos ver a cachorrada hoje, vou fazer uma apanhada ali de algumas moedinhas. Se vocês tiverem aí alguma dica para alguma moeda, deixa no comentário aí abaixo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, pega a vinheta. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer a análise hoje do rompimento do Bitcoin. 116 mil dólares nesse exato momento que está acontecendo esse rompimento aqui. Vamos buscar agora novas altas históricas e a all-time high do próximo topo. A gente vai fazer aqui uma análise rapidinho no gráfico de algumas meme coins aí, de cachorro, que o pessoal adora. Principalmente na análise da Dog Go to the Moon, que é a minha preferida. E vamos embora. Então, temos aqui o rompimento do Bitcoin, Ethereum, Dog. Gente, Dog, eu vou mostrar aqui para vocês o RSI. Tivemos o aprofundamento do RSI. Aqui, quando eu vi isso aqui acontecendo, eu enfiei as mãos. Comprei muita moeda aqui nessa volta. Muita não, né? Comprei um número razoável delas aí. Aí ele veio aqui, fez esse topo aqui, tracei essa resistência aqui. E agora nós estamos aí, né? Fizemos o reteste aqui na Fibonacci. Chegou perto dos 50. Voltou para cá e agora está provavelmente buscando o rompimento disso aqui para fazer um pullback aqui em cima para depois vir testar de novo aqui o 1 centavo, tá? Eu acho que depois que romper isso aqui, vai embora, vai fazer aquela alta parabólica, né, forte. E aí a gente vai ver a valorização da DOG aí de uma maneira muito exponencial. Outra coisa, o RSI aqui também fez um reteste aqui nesse ponto. Quem entrou aqui comprou e viu a Fibonacci nessas zonas de 38,61 aqui, ó. Só que geralmente é o coração da Fibonacci, gente. Quando entra aqui nessa zona aqui, tu tem que botar a ordem passiva aqui, 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 né? Até dependendo, às vezes, da correção aqui, mas assim, tipo, muito difícil vir aqui. As probabilidades maiores são essas zonas aqui, entendeu? Isso aqui é muito interessante a gente fazer para não ter perda de entrada. E a DOG está nesse pré-rompimento aí. Vamos acompanhar ainda aqui, para ver se a gente traz depois mais notícias para vocês. Partindo aqui para Lobo, gente. A Lobo fez uma subida aqui estratosférica, né? Eu consegui comprar parte desse fundo aqui, pensei em comprar um pouco aqui, mas não sobrou a La Plata. E aí nós temos aqui o RSI extremamente sobrecomprado, né? Provavelmente a gente vai ter uma correção grande aí. Geralmente quando o RSI atinge aqui 85 por aí, é um topo muito, muito extremo, né? Então a gente teve ali basicamente essa subida aqui vertical, né? Se vocês perceberem aqui, deu mais ou menos 500 e poucos por cento de alta. 511% de alta, né? Do fundinho aqui até esse topo. Ela está aqui respeitando esses canais laterais aqui. Vai fazer um reteste aqui. Provavelmente venha testar aqui, ó, basicamente nesse topo anterior, para fazer uma nova alta, romper isso daqui e buscar lá a all-time high dela, que é no 0.004. Qual que é as minhas projeções para Lobo, tá? Lobo também foi uma moedinha que foi lançada lá dentro da Runes. Ela é meio que amiga da Dog. No ponto principal, que é onde ela se encontra, ó, se a gente fizer aqui all-time high, são 700% de alta, 741%. Se ela buscar esse novo topo aqui, a duplicação do canal anterior, a gente vai ver aí 6.000%, 6.800 de alta. E se ela buscar lá o tão famigerado alguns centavos ali depois do zero ali, que seria os 28 centavos, né, que é um alvo aqui que eu tenho para ela alcançaria os seus 57.000% de alta. Então, assim, é possível, não é possível, não sei. Só sei que eu comprei aqui no fundo, e aqui no fundo a gente tem essa valorização aqui, pessoal. Vou botar aqui na média, tá? Mais ou menos a média do que eu comprei aqui. Daqui até os 3 centavos, teria 18.000% de alta. Se acaso subir lá até os 20, perto dos 30 centavos, a gente teria aí, ó, 148.000% de alta. Vai chegar até lá? Não sei, não sei. Tudo é provável, o mercado cripto é uma coisa muito louca. Ela tá ainda respeitando esse canal aqui de baixa, tá? Se vocês perceberem, esse canal aqui tá bem fraquinho, né? Mas ela tá respeitando essa zona aqui. Tocou aqui, tá tocando aqui, talvez tenha uma resistência em alguma dificuldade, venha até esse ponto.
Pode ser que chegue até o fundo aqui desse segundo canal, né? Porque geralmente o pessoal costuma botar stop aqui. Eu vou ensinar para vocês depois essa técnica aqui de zonas laterais. Geralmente o pessoal coloca o stop aqui, né? Porque quem entra aqui quer se proteger, né? Para sair um pouquinho no lucro. Caso o ativo venha até aqui testar esse topo, né? Ele pode buscar depois uma nova alta. E aí vai fazer a formação de um outro canal, né? Que a gente vai ter que traçar aqui. Por enquanto ainda não está esse canal formado. Mas o pessoal não deixa o stop aqui, né? Eles vão movimentando o stop a cada canal que passa, né? Conforme ele vai rompendo. Mas uma hora ele vai fazer um movimento assim, ó, de buscar 2 canais às vezes. Ele pode vir até aqui, ó, e buscar aqui embaixo. Né? Tem um derretimento aí. Se caso tiver alguma notícia ruim, né? Mas a gente não sabe. Mas é isso. Lobo é isso aí. Shiba. Tá? Shiba Inu. Mais uma cachorrada aqui no mercado. Puts. Olha só, a gente tem fundo duplo aqui, tá? Se vocês olharem aqui o RSI testado aqui embaixo. Ele vem um pouquinho mais abaixo aqui. Fundo duplo. Provavelmente tenhamos aqui um formato W, né? Uma pernada para cá, o meio do W, e talvez uma pernada buscando romper esses topos anteriores aqui. A Shiba tem um lance muito esquisito, tá? Ela está lateralizada por esse tempo todo aqui. Eu fiz algumas compras aqui, fiz aqui, não realizei lucro, fiz compras mais aqui embaixo, deixei ela rendendo liquidez lá, dando tipo uma poupança que tinha dentro da Binance, depois eu tirei tudo e deixei lá até fazer essa subida, não realizei. Enfim, é uma longa história. Longa história de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Vamos ver aí, pessoal. Se ela daqui do ponto onde ela está alcançar ali a all-time high, né, que seria esse topinho aqui, essa zona aqui, seriam 567% de alta. Vai romper a alta histórica, vai buscar novos valores, não sei. Mas se tiver a duplicação do canal, ela buscaria talvez isso daqui, ou o meio do canal, né, fazendo aí seus 2.000% de alta, ou aqui o topão do canal aqui, que cortaria aí talvez uns 2 zeros e chegaria em 8.000% de alta. Não acredito que vai chegar nisso aqui. A Shiba tem um grave problema que é a quantidade de supply, né? Por mais que tenha queima de tokens, eu não acredito que ela vá chegar nessas valorizações. Mas enfim, para Shiba é isso, tá? Vamos ver aqui. Baby Doge. A Baby Doge é um longo caso também de vai e volta, né? Começa o relacionamento, termina o relacionamento, e aí a gente está vendo isso daqui, ó. Ela precisa buscar esse canal aqui acima, né? Nos preços atuais, onde ela se encontra, se nós tivermos a valorização dela e o rompimento desse topo aqui para buscar nova all-time high, a gente pode atingir aqui, ó, o meio do canal em 1.500% de alta, ou fazer aqui nesse canal e voltar a cair tudo de novo, tá? Teríamos aí talvez aí seus 370% de alta. E se caso ela busque o topo da duplicação desse canal para cima, ela buscaria aí seus 5.700% de alta, tá? Eu não acredito que ela vá subir muito além disso. Não sei, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que ela vá lá em cima, lá, aí a gente teria uns preços um pouco mais altos, né? Talvez aqui a duplicação do canal. Mas eu até projetei aqui uma alta para essa zona aqui, ó. 156.000% de alta. Muito difícil, muito difícil. Ela teria que ter um market cap absurdo. Essa projeção que eu fiz aqui do fundo, esse topo e esse fundo aqui, da extensão de Fibonacci, ela bate mais ou menos aqui, ó. E olhem da onde ela está até onde ela subiria, quanto que ela iria valorizar, 89.000%. Desculpa aí eu enredar um pouco a língua aqui, mas é que acaba que eu falo muito rápido ou falo muito lento, vocês vão ter que acelerar o vídeo aí para poder ver. Eu fiz uma análise aqui no outro vídeo, só que o outro vídeo saiu sem áudio. E aí tem a Bonk aqui, pessoal. A Bonk fez esse canal aqui, depois ela rompeu para baixo e fez uma formação de um outro canal aqui, se vocês notarem. Tem um outro canal aqui embaixo, né? Ela não passou muito do meio do canal, também não veio testar aqui embaixo. E aí eu botei ele aqui para cima para fazer a projeção desse canal, se caso ela rompa esse canal aqui, tá? Eu não acredito que a Bonk vá muito longe, porque ela já fez a subida que tinha que fazer, né? A gente pegou aqui mais ou menos do fundinho ali de 2023 até aqui, ela fez 19.000% de alta, e aqui batendo talvez aí os seus 26.000% de alta. Eu não acredito que ela vai fazer mais 10.000% de alta, tá? A gente teria que ver aí o supply dela e o market cap também, para tirar mais ou menos uma noção. Mas eu não acredito que isso venha acontecer agora. Tá? Então, vamos lá para a próxima moeda. Boom, não. Dogs. A Dogs, pessoal, ela está fazendo quase um início de um formato W aqui, ó. Também lá, um pouco parecido com a Shiba, né? Cai, sobe,
faz esse movimento para baixo de novo e talvez tenhamos uma explosão para cá. Talvez. Eu estou falando talvez. Deixa eu tirar aqui esse W. Se vocês perceberem, né, ela vinha caindo nesse canal, aí rompeu para baixo, veio no meio da projeção do canal para baixo, encontrou essa resistência aqui, ó. Desculpa, suporte. Fez um fundo duplo. E aí agora, né, veio buscar de novo esse fundo. Talvez, buscando aí, talvez o rompimento disso aqui. Eu não gosto dessa formação, tá, gente? Isso aqui é a bandeira de baixa. Isso aqui é bandeira para cair mais. Mas eu não sei se ela vai. Porque assim, a Dogs, ela é muito esquisita. Porque ela tem um lance de... Se tu olhar o cachorro lá, né? É um cachorro esquisito pra caramba. É um bicho com os olhos preto. E... bicho com os olhos preto é complicado, né? O português é assassinado, assim, né? Pessoal, assim, ó, com os olhos negros, né? E aí, assim, eu não sei, aquele não passa confiança o bichinho, entendeu? E por mais que eu queira que dê certo o projeto, eu não sei se ela vai ir muito longe. Ah, aqui, ó, a extensão de Fibonacci, ó. Peguei esse topo aqui, esse fundo e esse último topo. Olha onde ela vai bater. Exatamente aqui, ó. Nessa zona aqui, no 161 de extensão de Fibo. Esse fundo aqui seria o fundo majoritário, tanto é que ela retestou aqui e está voltando a subir, ó. Dogs está mais ou menos nessa fase aí. Vamos ver a próxima. Jasme, PayPay, X. A X-Empire também está fazendo a formação aqui de um W, ó. Pode ser que ela venha romper isso daqui e depois buscar uma nova alta. Não é certo. GME, GameStop. Mas eu não vou fazer análise dessas aqui agora. Eu vou fazer análise de cachorro. Só de cachorro. Ó, a Doge, gente. A Doge tá assim, ó. Tem essa reta aqui, suporte, ó. Suporte está segurando bastante aqui. Talvez tenhamos aqui a formação de um W, para um padrão explosivo de alta. Né? Vocês vão perceber que eu sempre boto essas marcações aqui, ó, de 1º de setembro a final ali de outubro, né? Basicamente, aqui está em 29 de novembro, mas eu boto um pouquinho antes. É que assim, as altcoins e meme coins, eu acredito que elas vão explodir além do topo do Bitcoin, que talvez seja ali entre setembro e outubro, tá? Entre setembro e novembro, tá? Vamos alongar um pouquinho mais. Tá tudo muito demorado. E assim, ó, se vocês observarem, a Doge está fazendo isso aqui. Deixa eu botar no semanal para vocês verem um pouquinho melhor. Ela está seguindo esse canalzinho aqui, ó, de alta. É possível ela chegar, sei lá, no topo desse canal aqui? Eu acho que muito improvável, gente, porque ela estaria com 19 dólares por moeda. Muito difícil. O que eu acho que ela pode fazer? Ela vir aqui romper essa all-time high aqui e buscar essa zona aqui, talvez, do meio do canal aqui. Mas aí seria em maio de 2026. Eu acho que ela pode chegar até aqui, mais ou menos. Eu não acredito que ela vai passar dos 2 dólares, 5 dólares por aí, entendeu? A não ser que tenha uma injeção gigante de grana nesse mercado, que eu acho um pouco provável. Mas, enfim, as más línguas dizem que vai provavelmente aí entrar uma questão de liquidez no mercado aí de talvez uns 10 a 30 trilhões de dólares, o que faria uma enxurrada de dinheiro subindo aqui nas criptos. E a gente teria aí o aumento da base monetária e isso seria bom para o Bitcoin, mas para quem tem moeda fiduciária seria uma coisa terrível, péssima. Eles iriam avacalhar a questão de crise financeira para 2026, né? Eu acredito que 2026 vai ser o ano da Grande Depressão, algo pior que lá 1929, né? Aqui é a dominância, pessoal. A gente talvez tenha aí a subida das altcoins, porque a dominância está meio que dando uma quedinha aí, ó. Ela está segurando aqui nessa retinha, ó. Se vocês forem ver essa reta, ela vem lá desse fundo aqui, ó. Aí segurou aqui. Se romper isso aqui, provavelmente a gente tem uma queda disso aqui, ó, da dominância. Vindo buscar talvez essa zona aqui, ó, da média móvel de 40. Se não me engano, essa aqui é a média móvel de 40. Sim, média móvel de 40, na cor branca. Tá? Eu ainda acho que isso aqui vai subir, talvez isso aqui segure aqui e ele venha buscar aqui os 70%, ou perto de 70%, entendeu? Porque aí depois aqui, de setembro em diante, a gente teria a queda da dominância. E aí a gente veria aquela reta gigantesca do Bitcoin perdendo a dominância. E aí a gente veria talvez a explosão das altcoins aqui a partir de setembro, outubro ou até mesmo novembro, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, a dominância do Bitcoin quando aconteceu lá aquelas altas gigantescas, isso foi lá em novembro de 2021. Eu lembro que Shiba e outras moedas deram explosão de alta, né?
E a gente teve toda essa queda aqui. E essa queda fez um estrago aqui. Mas é isso, pessoal. Fica aí a gente fica para a próxima análise. Vamos nos encontrar aí. Se vocês tiverem interesse em fazer análise de alguma moeda, deixa nos comentários aí, curte, compartilha, ativa o sininho aí. Manda para aquele teu amigo que quer saber um pouco mais sobre cripto, entender um pouco mais de análise. Eu não sou o mestre, né, mas eu entendo um pouco. A gente pode mais ou menos mostrar aí algumas coisas aí relevantes. E é isso. Sigam aí para próximas análises e uma ótima tarde, noite ou bom dia se vocês estiverem assistindo esse vídeo de manhã. Ok? Valeu, obrigado, um abraço, fui!